Opa, salve, salve! Vamos nessa, vamos lá, vamos praticar um pouquinho aqui, entrar em ação. Ok, beleza. Olha só, só lembrando, destacando, né, reforçando aqui, ó, no YouTube o canal Exatas Aprovação e o Insta é o professor Jadiel Varges. Ó, o que que diz a questão? Vamos lá. Então, nessa questão aqui, diz o seguinte, ó, uma sequência é uma lista ordenada de números. Beleza, tá definindo. E aí fala assim, ó, considere duas sequências. Então, considere duas sequências. Então, a gente tem a sequência 1 e a sequência 2. Certo? E aí diz o seguinte, ó, o menor número que aparece nas duas sequências. Opa, então a gente vai ter que pegar aqui, ó, a sequência 1, a sequência 2 para a gente comparar, né, e encontrar qual é o menor número comum aqui a essas duas sequências, né? Então a gente precisa descobrir uma relação comum entre as duas sequências, ou seja, né, a gente vai seguir lá o exemplo que está mencionado, é um tipo de questão que já traz a orientação do que você tem que executar. Como assim, professor? Vamos lá, vamos verificar aqui, ó. Diz o seguinte, ó, o primeiro termo, então está dizendo que o primeiro termo é igual a 10. E qualquer outro termo a partir, está dizendo, ó, que é igual ao antecessor acrescido de duas unidades. Então vamos pegar o seguinte, o primeiro é 10, Próximo, ó, acrescido de duas unidades. Pega 2 mais duas unidades, 12. 12 mais duas unidades, 14. 14 mais duas unidades, 16. 16 mais duas unidades, 18. 18 mais duas unidades, 20. E assim sucessivamente. Só que eu não preciso escrever mais porque, ó, o maior possível aqui na alternativa é o 20, né? Então, o maior possível comum aqui é o 20. Não? Ok, vamos lá. Agora o seguinte, ó, a sequência 2 está falando o quê? O primeiro termo é igual a 1, o segundo termo é igual a 3. Então, 1 e 3. Então, a gente tem aqui, ó, 1 e 3. Certo? E aí tá dizendo o seguinte, ó, qualquer outro termo a partir, ó, vai ser igual ao que a soma dos dois termos anteriores. Ah, então o próximo termo para a gente descobrir aqui, a gente soma esses dois anteriores aqui, ó. Cada termo que a gente queira descobrir, a gente vai somar. Nesse caso aqui, 1 mais 3, 4. Opa, então a gente achou o próximo termo. Ah, eu quero encontrar o próximo termo agora, professor. O que que eu faço? Os dois últimos aqui, ó. Quais são os dois últimos escritos aqui? O 3 e o 4. 3 mais 4, 7. Ah, o próximo termo, os dois últimos escritos, 4 e 7. 4 mais 7, 11. 11 mais 7, 18. Opa, professor, então já encontramos, ó. A gente queria um termo que fosse comum, menor comum aqui, ó. As duas sequências é o 18. Ah, com certeza acontecerá algum outro termo aí? Sim, né? Mas não é isso que a gente está querendo. Ó, a questão que é o menor. E o menor aqui, veja que fecha exatamente o que? No valor 18. Então, a alternativa correta, letra D. Perfeito? Show de bola. Vamos lá, próxima questão. Diz o seguinte, ó. Serão confeccionados números em cobre para numerar as portas de apartamento de um condomínio de 5 torres com 8 andares cada uma e com 4 apartamentos por andar. Então vamos pensar aqui o seguinte, ó. O que que a gente pode pensar aqui, né? Então vamos imaginar que isso aqui fosse uma torre, né? Isso aqui fosse, né, uma torre aqui, ó, do condomínio, certo? Então uma torre. O que que ele está dizendo aqui, ó? Vamos pegar aqui, são 8 andares. Claro que eu não vou desenhar tudo aqui, só para a gente ter uma noção, né? Então são 8 andares. Então aqui, ó, são 8 andares.
Então, cada torre tem 8 andares. Sim. E aí disse o seguinte, ó, que cada andar tem 4 apartamentos, né? Então, 4 andar aqui tem 4 apartamentos, ó. Então, a gente pode dividir isso aqui em 4 apartamentos. Então, o que que a gente tem, ó? O primeiro, então se a gente pegar aqui o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar até o oitavo andar, certo? Só para a gente ter uma noção mais ampla, né? Mais clara aqui da situação. Porque ele está dizendo o seguinte, ó, são 5 torres dessas, ok? A gente só representou uma, e cada torre com 8 andares, né? Então, cada uma, ó, 4 apartamentos por andar. A numeração vai ser a seguinte regra, ó, os apartamentos do andar K terão os números K1, K2, K3, K4. Ou seja, como assim, professor? No primeiro andar, então veja o seguinte, ó, se tivesse falando aqui o que, ó, em referência ao primeiro andar, seria o quê? Primeiro andar, então tudo começa com 1, ó, primeiro andar. E aí, né, primeiro apartamento, segundo apartamento, terceiro apartamento, quarto apartamento. Então, no primeiro andar, o que que a gente observa aqui, ó? Então, o 11, o 12, o 13, 14. No segundo andar vai ser o quê? 21, 22, 23, 24. No terceiro andar vai ser o quê? 31, 32, 33, 34. Até o oitavo andar, que vai ser o quê? 81, 82, 83 e 84. Pronto, perfeito, né? Beleza, ok. Aí diz o seguinte, ó, a quantidade de algarismos 3 que será confeccionada, a quantidade de algarismos 3, ou seja, ó, primeiro, vamos pensar aqui, por torre. Então, ó, por torre. Então, cada torre aqui, quantos algarismos 3 a gente precisa, ó? Se a gente observar o seguinte, a gente tem o 3, que é o 3 aqui, específico da unidade, ó. Então, todos os apartamentos têm 3 na unidade. Então, está falando, né, de dezena e unidade. Então, se a gente observar, a gente tem uma dezena e a unidade, ó, a especificação em relação à dezena e à unidade. Dezena e unidade. Então, são 8, né? Isso, 8 andares, então a gente tem 8 unidades. Então, a gente vai ter 8 números aqui, ó, na unidade. E na dezena? Na dezena, veja que a gente tem o que, ó? Na dezena é o 3, né? Isso, o 3 aqui, ó, na dezena. 3, o 3 e o 3. Então, ó, aparece aqui 4, né? São 4. Então, na dezena, 4 vezes esse 3 aparece, que é referente ao terceiro andar, né? Então, 4 vezes, ó. Então, vai aparecer 4 vezes. Ou seja, 4 com mais 8, 12. Então, 12 aqui, ó, é a quantidade, veja, ó, é a quantidade de algarismos. Então, aqui a gente está falando da quantidade de algarismos em cada torre. Pronto, vou colocar assim, fica melhor. Em cada torre. Então, ó, 12 é a quantidade de algarismos em cada torre. Cuidado, que tem um 12 aqui, mas não tem não é esse 12 a resposta, não. Por quê? Porque a questão quer saber o seguinte, em relação ao condomínio, a numeração, né, de todo o condomínio. Ó, em relação à numeração de todo o condomínio. E são 5 torres. Então, ó, são 5 torres. Ah, ok. Então, se são 5 torres, quer dizer o seguinte, cada torre não é 12 algarismos que a gente vai usar para numerar, então vai ser 12 vezes 5. Então, ó, 60. Então, no total, o total aqui, ó, o quê? 60 algarismos. Então, 60 algarismos. Então,
né? 60 algarismos, ou seja, o 3, né? 60 algarismos 3 aqui, ó. Os 60 algarismos 3. Então, no total, né, é o que a gente observa aí. Perfeito? Beleza? Isso aparece aqui? Aparece sim. A alternativa correta é a alternativa E. De boa, né? Tranquilo. Essa foi, né, praticamente a questão dada, né? Foi de graça e olha que é prova de analista. Mas vamos lá, vamos em frente. Para numerar manualmente de 1 até 120, a 1 até 140, então de 1 a 140, um caderno de 140 páginas, o número de vezes que o algarismo 1 deve ser escrito é... professor, e aqui, ó, curiosidade aqui, vamos lá. Quando a gente pega, observação 1, se a gente pegar uma sequência de 1 a 99, veja ó, que qualquer algarismo, o que eu estou dizendo aqui? Qualquer algarismo aparece 20 vezes. Qualquer algarismo aparece 20 vezes. De 100 a 199, veja que também qualquer algarismo, só que aqui tem, ó, exceto 1, porque a gente está na casa da centena, então a gente tem que lembrar disso aqui, ó, exceto o algarismo 1, porque a gente está na casa da centena do 100. Então veja que também vai aparecer o quê? 20 vezes, ó, 20 vezes, também aparece 20 vezes. E aí, a exceção é o algarismo 1, que vai aparecer 120 vezes. Por que 120, professor? Ele aparece 20 vezes, né, por conta da dezena até 99, e a centena, ou seja, de 100 até 199, a gente tem 100 números. Então, quer dizer que aparece, esse 1 aparece aí, ó, na coluna da centena 100 vezes. Ah, ok. Beleza. E daí, professor? E daí o seguinte, ó. O que a gente pode relacionar aqui agora, ó? A gente pode pensar o seguinte. De 1 a 99, qualquer algarismo aparece o quê? 20 vezes. Ah, então eu já posso vir aqui e colocar o 20 aqui, não é isso, professor? Exato, 20 vezes. Agora, de 100 a 140, quantos algarismos a gente tem? Professor, de 100 a 140, a gente tem 41 algarismos. Cuidado, viu? Se você pensou 40 algarismos, não. 40 algarismos é se fosse de 101 a 140, ó, começando do 1, 101 a 140. A gente teria o quê? A unidade 1, partindo do 100 até o 40, seria 40 números. Mas a gente está começando do 100, do zero exato, então a gente tem um a mais. Então, 41 algarismos. Então, na centena aqui, ó, o 1, na posição da centena, ele vai aparecer 41 vezes e não 40 vezes. Na posição da dezena, o 1 aparece na posição da dezena? Aparece sim. Veja que o 1 aparece na posição da dezena. Qual é a posição da dezena? Aqui, ó, começa em 10, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 10 vezes. Então, na posição da dezena, esse 1 aparece 10 vezes. E na posição da unidade, o 1 aparece, ó, 101, final 1, 111, final 1, 121, final 1, 131, também final 1. Então, 4 vezes. Então, esse 1 ele vai aparecer, porque é antes de 140. Então, 101, 111, 121, 131, todos terminando em 1, posição da unidade. Certo? Então, nesse caso aqui é só somar, não é isso, professor? Exatamente, ó. Então, de 1 até 99, 20. Depois, na posição da centena, 41 vezes. Depois, mais 10, mais 4. Ou seja, um total de 75 vezes. A alternativa correta, letra A. Perfeito? Beleza? Professor, se eu quisesse escrever, eu poderia escrever esses números aí, né, a partir do 100, pegar todos os números que tem aí, ó, o 1 para facilitar de 100 até 140, fazer uma relação? Pode, vai demorar um pouco mais, né?
essa ideia aqui é que a gente o quê? Consiga resolver a questão de uma forma mais rápida, né? Mas você pode também escrever todos os números e lá e destacar, né? Circular, marcar ou, né, alguma forma lá de você fazer essa contagem direta. Perfeito? Ok. Certo, ó, mais curiosidade, vamos supor o seguinte, perguntasse assim, de 1 até 215, professor, como que eu faria isso aqui, ó? Então, de 1 até 199 aparece o quê? 20 vezes. De 100 até 199, o algarismo 1, veja que é a casa da centena, a gente chama aqui de crítico, ele está na posição crítica, então o 1 aqui vai estar na posição crítica, ó, então esse 1 aqui ele está na posição crítica, por isso que ele apresenta o quê? 120 vezes, né? Isso, ó, 120 vezes, certo. Agora de 200 a 215. Professor, eu posso fazer nessa ideia né, de 200 a 215, pegar a questão dos números, né? Eu posso escrever, sim, porque são poucos números, a gente pode escrever, ó, 201, 210, 211, 212, 213, 214, 215. E a gente observa o seguinte, aparece o quê? Uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então veja aqui 8 vezes, somando tudo 148 vezes. Cuidado para não esquecer aqui o 211 e contar só uma vez, como se fosse só um algarismo. Perfeito? Ok. Às vezes não precisa fazer, não tem essa questão do quebrado para poder, a gente já consegue achar direto. Por exemplo, aqui, ó, de 1 até 500, quantas vezes o algarismo 1 vai aparecer? Veja que a questão crítica aqui é só aqui, ó, do 100 a 199, que é o 120, ó, a relação crítica. Fora isso é sempre 20. Então, ó, de 1 a 99 é 20, de 200 a 299, 20 vezes, de 300 a 399, 20 vezes, de 400 a 499, também 20 vezes. E o 500 não tem algarismo 1, então não vou contar, né? Não é 500 a 500 e alguma coisa, é 500 fechado. Então, é só pegar o quê? 20, 40, 60, 80, 200. Então, veja aqui, o total de vezes aqui, né, a gente consegue fechar aí em 200, ó, o algarismo 1 aparece aí 200 vezes. Show de bola, né? Mas vamos lá. Vamos avançando um pouco mais aqui, né? E entendendo mais um aspecto aqui interessante trabalhado dentro dessa questão. Por que, professor, que é interessante aqui? Porque é o seguinte, ó, diz assim: observe os 7 primeiros termos de uma sequência. E a gente tem aqui, ó, 7, 13, 25, 49, 97, 193, 385. Sim. Professor, eu preciso descobrir logo o padrão dessa sequência. Calma, calma, não precisa ter pressa, agonia nesse aspecto. Leia a questão, porque isso pode te ajudar no sentido que você pensa um raciocínio já trabalhando o que? A ideia da resolução. Mantido o mesmo padrão da sequência, admitindo que o centésimo termo seja igual a x, opa, então 99º termo, ou seja, se o termo de ordem 100 é x, qual é o termo de ordem 99? Professor, espera aí, como que eu vou fazer isso, professor? Vou ter que escrever essa relação para poder chegar lá? Não. O que que eu posso pensar? Ó, não é o antecessor? O que que a gente está fazendo aqui, ó, em relação ao antecessor, né? Se eu quero achar aqui o antecessor, por exemplo, se eu pegar aqui o 13 e aí eu quero descobrir, ó, o termo antecessor. O que que eu estou fazendo para achar esse termo antecessor? Professor, esse termo antecessor aqui, eu estou, né, subtraindo. Eu estou pegando aqui, né, menos um 6 aqui, ó. Eu estou subtraindo 6, certo? Agora, se eu pegar o 25 para achar esse 13, que é o termo antecessor, o que que eu estou fazendo aqui? Professor, eu vou estar subtraindo também, que é 12, né? Isso, ó, eu vou estar subtraindo 12. Opa, se eu pegar aqui, ó, e quero achar o antecessor, então menos 24. Ah, então tá uma relação de dobro aqui, não é isso, professor? Exatamente, ó, dobro. Então eu posso pensar o seguinte, ó, eu posso pensar, né, tentar pensar uma forma aqui
né, mais prática, né, uma forma mais prática. Ah, professor, então se eu pegasse aqui o seguinte, ó, se eu pegasse esse 13 aqui, né, aqui tá para somar 1, para diminuir 1, ó, uma relação aqui, se eu tentar olhar para as alternativas. Se eu somar mais 1 aqui, ficaria 14. A metade de 14 é 7. Ah, se eu somar mais 1 aqui, eu tenho o seguinte, 26. A metade de 26, ah, professor, a metade de 26 é 13. Se eu somar mais 1 aqui, ó, então, mas eu não consigo ver isso, professor, mas não precisa. O que que a gente tem aqui? A gente tem as alternativas, concorda? Então, veja o seguinte, ao invés de você ficar, né, tentando encontrar um raciocínio, uma lógica para já chegar na fórmula, faz o seguinte, ó, substitui. Como assim, professor? Eu vou pegar o termo e eu quero achar o antecessor, ó. Eu vou pegar o termo e quero achar o antecessor. Então, vamos supor que o meu x aqui seja o 13 e eu quero achar o 7. Se eu substituir na letra A, eu consigo fazer isso, ó. O que que eu vou ter aqui? 13 dividido por 2 não dá, professor. 13 dividido por 2 não dá exato. Então, pronto. Então, já não sei que não tem chance. Aqui agora tem. Por quê? O que que a gente vai pegar aqui? A gente vai pegar o seguinte, ó. 13 menos 1 fica quanto? Fica 2, dividido por 2, que é igual a 6. Opa, não achamos. O termo tem que achar é 7. Ok? A gente vai ter que achar o 7, ó. Certo. Agora vamos para o segundo aqui, ó. Vamos testar agora essa letra D. Se eu pegar e somar mais 1, então se eu somar mais 1, ó, veja que eu estou pegando o termo para achar o antecessor. Então, se eu pegar aqui 13 mais 1, fica quanto? Fica 14. 14 dividido por 2. 14 dividido por 2 é quanto? 7. Opa, encontrei. Ah, ok. Certo. E se eu pegar outra aqui, ó, professor, não vou encontrar também? Não, só vai ter uma correta, concorda? Então, 2 vezes o 13 dá quanto? Dá 26. Veja, 26 menos 1 sobre 4. Opa, 26 menos 1 é 25. 25 por 4 não dá exato, então não tem chance, professor. Isso aqui também não tem chance. Certo. E esse aqui a gente viu que não fechou, não é isso? Ó, não fechou. Então veja o seguinte, a única que fechou foi qual? A letra D. Então quer dizer que para eu pegar qualquer termo, eu posso fazer isso, professor? Pode sim, né? A gente pode fazer essa relação, ok? Então aqui fechou, ó. Veja que aqui fechou. Bora lá, se eu pegasse o próximo, quem é o próximo aqui? Professor, o próximo aqui, ó, é o 25. Se eu pegar o 25, eu consigo chegar nesse valor aqui? Consegue sim. Veja, ó, é 25 com mais 1 vai ficar 26 dividido por 2. Quem é 26 dividido por 2? O 13. Opa, né? Vemos o que? Chegamos na relação. Ah, então quer dizer o seguinte, que o centésimo termo para chegar no 99º, né? Então, eu tenho que pegar, né, sempre essa relação vai satisfazer qualquer um. Então veja que essa formulazinha aqui, ó, satisfaz, eu consigo obter, né, chegar no termo antecessor. Perfeito? Beleza? Então resposta correta, letra D. Então veja que a questão aqui é mais uma questão que mesmo de testar, né? A gente pega e testa a alternativa. Fica mais prático do que eu ficar tentando descobrir lá, né, uma fórmula mágica, né, uma expressão que representa a relação dos termos aí dessa sequência. Beleza? Bora lá. Mais uma questão aqui para a gente avançar um pouco mais, ganhar também um pouco mais de confiança aí. A questão diz o seguinte, ó. 5, 7, 9, 11, 6, 8, 10, 12, 7, 9, 11. Espera aí, professor, que dança, diminui, aumenta. Aí fala assim, ó, o número 15 aparece pela primeira vez, ó, na 20ª posição. E aparecerá pela última vez, opa, espera aí, né? Aparecerá, ó, pela última vez em qual posição? Professor, ferrou, muito difícil aí. Calma, calma, relaxa. Vamos pegar o seguinte, ó.
Veja que aqui a sequência caiu, então tem uma quebra aqui. Aqui novamente a sequência caiu, ó, então outra quebra, vamos pensar por esse lado da quebra. Aqui novamente a sequência cai, outra quebra. Aqui novamente a sequência cai, outra quebra. O que que há de comum aqui no início de cada sequência? 5, 6, 7, 8, 9, ó, 10. Veja que cada quebra aqui, a sequência, ela mantém, né, na ordem. Então, se a gente pegar o seguinte, ó, 5, 7, 9 e 11. Então, veja que quando a gente coloca aqui, ó, a próxima sequência é o quê? 6, 8. Veja que embaixo de cada número também vai ficar na mesma sequência, ó, 5, 6, ó, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, quer dizer que a gente vai pegar aqui, ó, essa sequência vai continuar, concorda, ó? Vai continuar até pegar aqui, ó, essa com 10, né? Isso que vai começar ali com 10. E aí, ó, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Por quê? Porque ele quer saber o número 15. Então veja, ó, né, que se eu pegar essa sequência aqui, eu vou ter essa relação. E aí o que que eu sei aqui, professor? Veja o seguinte, que nessa relação aqui, ó, o que que a gente tem, ó? A gente tem 4 em cada, concorda, ó? Não precisa escrever os números, mas eu sei que eu vou ter 4 em cada. Então, ó, cada sequência aqui, ó, possui o quê? 4, 4, 4, 4. Então quer dizer o seguinte, ó, que se a gente observar, o que que a gente tem aqui, ó? A gente tem o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4 números, não é isso? Cada sequência tem 4 números, então vai ser 4 vezes, a gente tem o que aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ó, 4 vezes 10 dá quanto? Dá 40. Então, até aqui a gente tem um total de 40 números, concorda? Ó, se a gente pegar isso aqui, a gente tem um total de 40 números. Certo. E o 15 ele vai aparecer aqui depois, logo na sequência. Então a gente tem mais um que é o 15, ó. Então esse 15 ele vai aparecer em qual posição? Então aqui a primeira, segunda, terceira, quarta, com mais 4, 8, oitava posição, vai contando 4 em 4. Então veja que esse 15 ele vai aparecer o quê? Na 41ª posição, ou seja, né, na posição de número 41. E isso aparece onde? Na alternativa B. B de quê? De broquei, broquei. Show de bola. Sim, claro, né, que tudo isso que depende de treino. Então, muito treino, porque, né, quanto mais pratica, melhor fica. Quanto mais pratica, melhor fica. Isso aí. Bons estudos.